Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de terça-feira, um momento ímpar, ao qual nós podemos, nas nossas residências, ter essa benesse de estarmos reunidos para recebermos do nosso querido amigo Fernando Pinheiro, mais informações a respeito dessa doutrina espírita que nós todos abraçamos com muita amorosidade, que com isso a gente vai burilando todo o nosso ser, a nossa alma, para que nós nos preparemos para a nossa pátria espiritual. E, para isso, eu vou ler aqui uma pequena introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das moradas. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. São diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erradicidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Nosso amigo Fernando vai discorrer sobre a vida no mundo espiritual, as reencarnações, as escolhas das provas. Partindo da concepção de que o ser humano é o resultante do binômio corpo e alma, e que a alma, perdendo a sua roupagem física, ao desencarnar, retoma a pátria de origem, que é o mundo espiritual. Dito isso, antes de passar a palavra para o Fernando, eu peço a todos fecharem os olhos para podermos fazer uma introspecção, serenar a mente, desacelerar as batidas do nosso coração e pedir uma iluminação para que Deus propicie na nossa mente, no nosso coração, desenvolva o nosso intelecto, a nossa percepção, para que a gente possa usufruir da melhor maneira possível as palavras que serão aqui divididas conosco. Amado Mestre Jesus, colocai a vossa mão sobre as nossas cabeças, nos dando o alento necessário para esses momentos de tamanha provação. Que nós possamos hoje sairmos mais ricos
mais tranquilos e conscientes das nossas moradas. Hoje terrena, amanhã voltando para a pátria espiritual. Se conosco, Senhor, ilumine o nosso querido palestrante. Assim seja. Com você, Fernando. Tá bom, eu só pedi para desligar os microfones, que tem hora que está vindo um som aqui. Até eu vou desligar, peraí. Já desligaram, já, tá ótimo. Gente, primeiro, boa noite. Eu estava escutando essa passagem evangélica, né, de muitas moradas na casa do meu pai, e isso dito há tanto tempo, né, quando a gente não tinha nada do conhecimento científico na dimensão que nós temos hoje, né? E agora há pouco eu estava assim, todas as vezes que a gente vai falar sobre a dimensão, sobre a Terra, né, a gente tenta estabelecer, para nós que estamos aqui, é muito importante que a gente se coloque no nosso devido lugar. Quando a gente escuta um orador espírita, alguém que fala que existem bilhões de galáxias, a gente fala, não é possível, né? Bilhões de galáxias. Nós estamos falando aqui, nós estamos na nossa galáxia e existem bilhões. Se você for no Wikipedia, hoje ele já fala em trilhões de galáxias. Porque o universo está em expansão. Então imagina quantas moradas tem nessa casa. É coisa que a gente não consegue absolutamente entrar, né? Quando eu vejo assim a guerra, a luta, né, na conquista espacial, fomos à Lua, vamos à Terra, mandamos algumas naves não tripuladas, né? Nós não estamos chegando nem no quintal da Terra. Então é uma coisa assim tão grandiosa. Por que eu falo isso? Para que a gente possa também compreender de que ainda falta por tudo que já foi dito, ainda falta muito para nós conhecermos, mas muito para conhecermos. Este assunto, né, quando a gente é pautado, né, este tema não é um tema bastante simples, porque o que cabe a cada um de nós dentro da doutrina espírita, que é a base da doutrina espírita, é a razão. Então, ou seja, próprio Kardec, muito preocupado com, né, quando ele veio trazer para todos nós a doutrina espírita, ele não queria que o espiritismo fosse levado para o conceito simplesmente religioso, porque ele viu os desastres que nós fazemos diante da absorção de conceitos religiosos. Então, ele deixou isso bem dentro de um tripé de ciência, de filosofia, certo? Com consequências religiosas. Mais à frente, nós vamos, então, sentir porque na relação que ele teve com os espíritos, né? Lógico, tudo isso já anunciado por Jesus, quando ele, né, disse que ele enviaria a nós o Consolador prometido, porque naquela época as pessoas não adiantavam querer abordar certos temas. Hoje nós já temos condições de ir diante desses temas, mas ainda temos muitas dificuldades. Por quê? Porque nem tudo a ciência, certa ciência de hoje, ela tem muitas vezes o interesse. Quando nós falamos em reencarnação, existe um percentual muito grande de pessoas que acreditam na reencarnação, mas isso não repercute às vezes não repercute nem dentro de nós espíritas. A reencarnação é um dogma, né? Sem reencarnação, nós não estaríamos falando em espiritismo. Mas será que nós verdadeiramente pensamos e paramos para entender, né, quanto revolucionário vem a ser o conceito da reencarnação? Eu fico imaginando se os principais jornais do mundo viesse uma notícia no New York Times, que viesse no Le Monde, em todos os jornais, os principais jornais do mundo, em que, olha, foi confirmada a reencarnação, cientificamente. Seria a coisa mais extraordinária do mundo. Não teria nenhuma notícia mais, porque nós estaríamos, a partir desse momento, expandindo tudo. Aí começaria tudo isso que Kardec, né, trouxe para nós em 1860
857, em abril de 857, né? Kardec até fez aniversário esses dias, né, de nascimento. Ele trouxe essa revolução. Mas imagine que escândalo que não foi isso naquela época. Hoje, querer que a gente venha conversar, e para nós que aqui estamos nessa reunião, lógico que nós queríamos levar a uma formação racional, de onde que vem todo o aspecto da reencarnação, desde João Batista e Elias, né, dos anúncios do próprio Nicodemos, quando ele pergunta a Jesus. Ou seja, não nos cabe mais isso, porque também diversos cientistas já trouxeram, além de tudo que nós temos, né, nós temos cientistas brasileiros, cientistas indianos, cientistas americanos, todos com comprovações claras da prova da reencarnação. Mas a ciência, ela é conduzida por seres humanos, ela é conduzida por cientistas que têm os seus dogmas. Então, nós vamos ter cientista católico, cientista isso, cientista aquilo, tal. E que, então, às vezes, nem tudo aquilo que não está de posse de sua condição de experimentação no momento que ele quer, ele, então, se afasta e tem outros assuntos para isso. Mas nós, agora, vamos ver, nós que aqui nos encontramos, que moramos nesse grão de areia do universo. Grão de areia do universo. Nada mais do que isso. E é tão bom morar aqui, não é? É bom morar aqui. A gente se sente confortável. Eu sei que nós vamos encontrar, quando a gente fala terra, né? O Espiritismo foi tão feliz, né? Quando os Espíritos falam, a terra essa moradinha ainda, essa casa de expiações, de provas, ainda é um planeta primário, e já é bom morar aqui. Imagina quando nós, então, formos crescendo em outros planos. Deve ser maravilhoso, né? Porque a gente vai se ver nos planos superiores, libertos das agonias, das prisões que nós, às vezes, nos colocamos aqui na própria Terra. Então, a gente vive aqui na Terra. Mas a gente não pode nunca esquecer, e nós que somos espíritas, nós temos que ter essa consciência e ter dentro de nós, de que nós somos seres espirituais que neste momento nos encontramos reencarnados. E esta reencarnação, quando a gente começa então a avaliar, quando chamam a Terra de uma escola, também é uma escola, principalmente uma escola, porque a reencarnação nos proporciona as possibilidades mais evidentes de evoluir o nosso espírito, de evoluir a nossa condição espiritual. E assim, então, nós temos feito, né? Então, Kardec, quando ele estabelece essa frase, né, lapidar, que é nascer, morrer, renascer, progredir, sempre. Então, este é o nosso ciclo, né? Mas, eu estava vendo aqui agora mesmo, eu gosto muito, estava vendo as estatísticas das galáxias, porque esses dias atrás eu estava vendo, eu ainda estava com 200 bilhões de galáxias. Quando eu fui agora no Wikipedia, falo em 1 trilhão, eu falo, nossa, o troço tá. Da mesma forma, hoje nós temos no mundo, não sei se vocês já viram, existe um aplicativozinho que fala, em momento real, a população, quantos morrem, quantos nascem. Então, o mundo hoje está com uma população, eu estou vendo aqui agora, está crescendo numa velocidade, né, assustosa. Nós estamos com 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Quantos já morreram este ano? Até agora, 45 milhões. Mas já nasceram 107 milhões. Puxa, quase ou mais do que o dobro a população. Então, aí nós temos que compreender essas moradas, essas situações de quantidade de espíritos que estão, dizem que a quantidade de espíritos que estão para reencarnar também se conta em milhões e milhões. Então, nós somos esses privilegiados que aqui nos encontramos, certo? Ah, não, você fala privilegiado, mas você não sabe tudo que eu sofro, Fernando. Você não sabe tudo que eu passo, todas as dores, tudo isso, somos privilegiados. Podem ter certeza. Porque quando nós, então, e aí vamos, então, entrar no mundo dos espíritos, né? Ou seja, o que é certo para nós é que nós vamos ter um tempo aqui que nós não conseguimos absolutamente prever, certo? No sentido absoluto das datas, quando é que nós vamos retornar, certo? Mas nós vamos retornar. Eu vejo, por exemplo, o símbolo maior nosso da doutrina espírita no Brasil e talvez no mundo como divulgador é o nosso querido Divaldo, né?
Eu acho que o Divaldo já passou dos 93. E ele fala, não quero morrer, absolutamente. Não quero nem pensar nisso. Ou seja, ele que convive com o mundo espiritual, ele que sabe, né, e mantém essa... Por quê? Porque a partir do momento, vejam bem, a partir do momento em que você vive bem, no verdadeiro conceito de viver bem, não é viver bem pela minha casa, por isso, viver bem é estar com a nossa consciência tranquila, né? Ou seja, não ter nada que nos acuse, não ter nada, é aquela postura de Santo Agostinho, né? Quando você deita e você faz uma autoanálise, uma autoavaliação diurna. Por isso, é assim que Santo Agostinho fazia o conhece-te a ti mesmo. É muito, muito prático, né? Porque essa, inclusive, o Livro dos Espíritos. Qual é a maneira prática de fazer o seu autoconhecimento? É deita, né? É o estilo Santo Agostinho. Deita, pensa tudo que você fez, vê se foi tudo legal, se você não prejudicou alguém, se você fez alguém aquilo que não gostaria que você fosse fazer. Então, assim, quem faz isso, naturalmente, quando nós não temos nada a nos acusar, nós passamos a ter uma vida muito boa, tranquilo. Certo? Trabalhar, conviver, todas essas circunstâncias que nós temos na Terra não serão, logicamente, diferentes do que nós teremos no mundo espiritual, se desencarnarmos em boas condições. Quando nós começamos, acho que durante a Segunda Guerra, né, ainda, quando o nosso querido Chico Xavier traz para o nosso mundo, né, a figura do nosso lar, é outra coisa revolucionária, né? Que coisa maravilhosa quando você teve o primeiro contato com aquele livro que ele falou, nossa, existe, é tudo isso mesmo? E o que é o nosso lar? O nosso lar é uma colônia, na época falava em 1 milhão de habitantes, que está, né, localizado, vamos dizer assim, na região superior do Rio de Janeiro, e que a gente acha que é a única colônia. São centenas de colônias que temos no nosso, aqui nesse orbe nosso aqui, centenas. Porque nós ainda estamos, né, no processo desse nascer, morrer, renascer, progredir sempre, de ainda ficar muito ligado a esta atmosfera em que aqui, graças a Deus, certo? Nunca podemos imaginar de que nas nossas condições evolutivas a gente pode, vou para o mundo, nem de regeneração nós ainda temos condições de ir. Mas não é condições, não estou falando isso de uma forma, não, de uma forma clara, certo? Porque nós estamos no processo nosso de evolução. Cada vez evoluir é gostoso, evoluir moralmente é gostoso, quando você vai você vai se livrando de certas peias, certo? Do materialismo é muito bom. Aí quando você vai e começa a ver André Luiz, na sua própria figura, né? Na sua própria figura de ser que aqui nasceu, e que André Luiz, então, quando ele chega nesse mundo espiritual, ele que não tinha nenhuma ligação com o espiritismo, então nós que estamos ligados ao espiritismo, nós então temos uma condição muito mais delicada, porque nós não temos jeito de nos desculparmos, né? André Luiz poderia até se desculpar, ele nem chama, né? O nome de André Luiz, quem deu para ele foi o Chico Xavier, né? Que é o nome do irmão do Chico, salvo engano. Se eu estiver errado, você me corrija. Mas, faz tanto tempo que eu li esse livro, mas lá está André Luiz. André Luiz chega. Voltei para o mundo espiritual. Ele volta e se encontra numa região em que ele é chamada umbralina desconfortável, né? Ou seja, naquilo quase que mete medo, sofrimento, ou seja, ele perdeu tudo aquela visão, estava tão bem na sua casa, tão bem no seu espaço, tudo claro, tudo arrumado, com a sua família, com tudo, vai para o mundo espiritual e aí começa. E o que é que André Luiz encontra? E isso estou dizendo André Luiz porque a situação desses 50 milhões de espíritos que retornam ao mundo espiritual, ela é individual. Cada um de nós vai ter um retorno, uma forma e uma percepção do mundo espiritual. Ela é muito, diria quase que, tão diferente quanto pelos milhões de pessoas. E lá estava André Luiz. E André Luiz começa a ver, mas vem cá, por que eu não estou bem? Por que eu estou num lugar? Por que eu estou me sentindo aí? Logicamente, a sua consciência, ele começa a ver e fazer aquilo que ele deveria ter feito no seu processo de autoconhecimento, agora ele começa a ser forçado a se autoconhecer. E quando então ele escuta pela primeira vez essa palavra de suicida, né? Mas suicida eu?
Mas igual André Luiz teve até uma condição muito boa, certo? O mundo espiritual, ele tem, desde aqueles espíritos, né, que desses milhões que estão desencarnados, eu diria que milhões nem se afastam do ambiente em que estavam. Continuam nas suas casas, continuam tentando interferir. Vamos encontrar, assim, e o próprio André Luiz, depois, ele vai nos mostrar, né, todas as condições que ele verificou quando ele vai para o nosso lar. E aí, quando apareceu o nosso lar, todo mundo quer ir para o nosso lar. Minha esposa mesmo falava, eu quero ir para o Ministério da Música. Eu quero ir para o Ministério da Música, quero cantar. Eu falei, olha, o Ministério da Música, para você ir primeiro, talvez você tenha que estabelecer essa condição aqui. Talvez, se você for lá, eu brinco com ela, está me escutando, né? Eu falo, vai lá tocar violão para os meninos da creche lá. Não vou, não quero. Eu falei, então você não vai para o Ministério da Música, não. Você está achando que é só você tocar violão que você vai chegar lá? Não. Você tem que tocar o violão com o coração. Então, é assim que a gente, então, tem que começar a gente já se projetar no mundo espiritual. E nós temos que ser muito, aí, né, eu vou reforçar muito esse aspecto do conhece-te a ti mesmo. Nós temos condições de já nos fazer projeções. Que apegos nós temos, que medo nós temos, certo? Como é que está a nossa condição de consciência? Se nós somos espíritas e temos, então, né, eu acho que foi na reunião passada, nós falávamos da porta estreita, a porta larga em relação, certo? Ou seja, a gente tem que saber direitinho para onde a gente caminha, para que a gente possa adentrar no mundo espiritual. Aí sim, a gente passar pelo processo natural, de ambientação, de tudo, mas como deve ser bom você entrar no mundo espiritual e não ter acusações. Mas essas acusações, você e eu, nós já podemos perceber ou potencializar lá agora. Nós sabemos o que fizemos. Só que lá, ou seja, existe uma frase que diz o seguinte, né? Na Terra é o laboratório das experiências. No mundo espiritual é a revelação dos resultados. A Terra, o laboratório. Então, aqui nós estamos no laboratório das experiências. No mundo espiritual, nós vamos ver os resultados. E não tem jeito de esconder. Porque onde é que está a nossa avaliação em nós próprios? Então, quando a gente vê de todo mundo que morreu, que desencarnou, e que fala nos processos de que começou a passar tudo no seu, o filme de toda a sua vida, de tudo isso, e ele é marcado pelos pontos mais delicados de tudo isso, é que vai nos levar. Então, nós vamos encontrar, imagine, se hoje nós temos na Terra, se hoje a gente, infelizmente, ainda nós temos um cenário de crimes, nós temos um cenário, né, de uma situação ainda delicada no campo do comportamento, é isso que estará no mundo espiritual. Só que em diversos campos vibracionais. Hoje, eu posso conviver, o meu tônus vibracional mais baixo, eu fico do lado de, se o Divaldo estiver no auditório, eu vou ficar do lado dele. Não vou? Eu vou ver tudo isso. No mundo espiritual não vai acontecer isso. No meu tônus vibracional, ele vai limitar a quem eu posso estar convivendo. Tanto que o próprio André Luiz, né, ele não via a mãe dele. A mãe dele teve que baixar o seu tônus vibracional para que ele pudesse vê-lo. Que é o que ocorre com esses espíritos, né? Quando a gente vai ver todo mundo, quando desce lá de nosso lar, vai fazer as suas ações, eles, para poder serem percebidos pelos espíritos, eles têm que fazer essa concentração de sua condição vibracional, porque eles manipulam todas essas matérias-primas que ali estão. Então, nós vamos ver, né, que a gente precisa ter essa preparação para nós voltarmos ao mundo espiritual. Se a gente, às vezes a gente brinca, e o que eu vou fazer? Tá bom, o mundo espiritual tem tudo. O mundo espiritual tem tudo. Agora, tem tudo para aqueles que têm condições de desfrutar do tudo. Essa é a condição. Muitos milhões não têm condição de desfrutar do tudo, serão prisioneiros. Se temos as colônias espirituais, temos as colônias umbralinas, em que somos presos, em que somos muitas vezes manipulados, em que somos perseguidos.
É ruim, às vezes, a gente falar isso, mas todas as vezes que eu vou de encontro à literatura para ver todos esses, relembrar tudo isso, eu falo, meu Deus, me dá um medo danado, porque é quase um quadro de Dante, né? É um quadro difícil. E eu tinha, quando criança, eu tinha pavor de ir para o inferno. E eu tenho que ter esse pavor ainda de entrar dentro de uma estrutura, certo? Então, por isso, a gente tem que voltar para o mundo espiritual de uma forma cada vez mais, já com nossa condição vibracional, certo? Melhor, e nós sabemos como isso. Aí podemos estudar, a gente vai estudar se os espíritos no mundo espiritual namoram, se tem noivo, se tem noiva, tem tudo isso. Eu até brinco que teve dois amigos, né, que viviam nessa condição de ficar, rapaz, eles jogavam futebol. Era do campinho de futebol, tal, onde eu moro aqui, esse futebol é a resenha, né? Aí eles falam, quem morrer primeiro, depois vem aqui e vai confirmar se tem vida após a morte mesmo. Eu não acredito nada desse trem, não. E aí tá certo, um deles morreu e, passado um certo tempo, ele apareceu para o outro lá no quarto dele e falou, rapaz, você tá doido? Como é que você aparece assim? Ele falou, e aí, então tem vida mesmo? Tem, rapaz. E o que mais? Tem futebol e nós estamos precisando do meio de campo. Eu vou levar você, rapaz. Você tá doido, rapaz, eu não quero voltar agora. Então, é assim, quando a gente vai analisar sobre os aspectos naturais de que, né, no mundo espiritual nós temos todas as atividades, temos trabalho, lógico, dentro das características. Nós não vamos ter dinheiro, nós não vamos ter uma série de coisas que hoje nos aprisionam nesse sentido. Mas isso, eu digo assim, a gente tem que ter medo da zona umbralina para baixo. Essa que nós temos que procurar evitar, certo? Para que a gente possa continuar o nosso processo evolutivo ainda nessa querida terrinha, que tem muito a nos ensinar, muito ainda para a gente poder ir e voltar. Tem os aspectos das nossas afinidades, né? Tem um caso do próprio André Luiz, às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, mas é o caso acho que do Fábio, né? O personagem é Fábio, é o Tiago, não sei. É um cara, ele era casado com a Hilda, certo? A Hilda morreu, foi embora para o mundo espiritual. E aí veio e casou com uma outra lá, esqueci o nome. Quando ele casou, ótimo. Aí ele desencarna. Quem vai receber lá? A Hilda. Vai lá, recebe ele como se fosse a esposa dele. Sem nenhuma condição de ciúme disso, nada. E quando a ex que ficou lá desencarna, os dois a recebem. Para que ela possa continuar, depois ela vai, reencarna com outro pretendente, com outro... Então, é essa dinâmica maravilhosa. Por quê? Porque não havia nenhum aspecto de... Já nós vamos ver situações em que tem gente que desencarna o marido, fica em cima da esposa, certo? Se tem outro, se começa a casar, se tem aquilo, então ficam prisioneiros de tudo isso. Então, essas são as pequenas pinceladas em relação ao mundo espiritual, em relação aos trajes, né? Do mesmo forma que aqueles que se encontram numa condição vibracional melhor, nós vamos ver, por exemplo, vamos dar um caso específico de um espírito que eu diria luminar, que é Bezerra de Menezes, né? Então, Bezerra de Menezes é aquele espírito que já não teria necessidade de estar estabelecido nesse ordem que nós estamos. Ele tem condição de ir embora, certo? Mas ele, desde que ele desencarnou, falou, não abro mão de continuar a trabalhar aqui na Terra. Então, isso é extraordinário. Então, quando aqueles que vêm, quando se descreve a figura de Bezerra de Menezes, ele está numa roupa, ou ele está na sua roupa de médico, certo? Principalmente quando ele, né? Ou ele está numa roupa bem linda, em azul e tudo. Mas quando nós vamos para regiões umbralinas, porque você não vai ali na loja e compra, você plasma naturalmente, isso é plasmado em você. E se você está com uma condição completamente inferiorizada, você vai se plasmar em trapos, em condições fétidas, em condições ruins. Então, assim, nós vamos vendo que você tem uma infinidade de campos vibracionais. Só que depois que a gente vai para o mundo espiritual, a gente ainda, né, o Espiritismo nos ensina um termo chamado, que nós ainda somos espíritos errantes, né? E esse termo, às vezes, a pessoa fala, errante, é alma penada, é pessoal que está... Não, errante é aquele que ainda está na erraticidade, que está ainda subordinado ou sujeito às reencarnações. Por exemplo, Bezerra de Menezes não está nessa condição, ele tem a condição de ir para um outro plano. Então, quando nós estamos ali, nós estamos nesse processo de reencarnação. Agora, imaginemos nós
Por isso que eu falei isso da galáxia, né, da complexidade de tudo, do tamanho desse mundo, de tudo isso. Porque às vezes quando a gente vai falar em reencarnação, quando eu leio o Livro dos Espíritos, e os Espíritos dizem para nós, olha, nós é que escolhemos as nossas provas. Nós é que escolhemos as nossas provas. Olha lá, então eu vou querer só ser rainha, né? Eu vou querer ser só rico. Mas é isso a gente fala sobre a nossa ótica de aqui estar. Agora, quando você volta para o mundo espiritual e você não vai reencarnar logo, se você passou pelo sofrimento no mundo umbralino, você fala, rapaz, não quero mais passar por esse processo aqui, não. Eu não quero mais sofrer tudo isso que eu sofri. Porque você passa pela situação dos umbrais da vida, das zonas tenebrosas, vamos assim chamar. O processo é natural, ou seja, tudo isso é para poder mexer conosco, ou seja, o sofrimento mexe conosco, traz-nos o arrependimento lá no mundo espiritual, a gente arrepende, a gente tem o remorso, nesse momento. Quando é que André Luiz conseguiu? Certo? Quando ele começou a mudar a sua condição mental, aí ele começou a ver faíscas de luz, aí ele vê. Então, da mesma forma, quando a gente começa começar a pensar e mudar a nossa vida, nós nos tornamos nas condições de sermos resgatados por essas legiões ou por esses grupos que vão lá, vamos levar lá para o... Aí sim, nós vamos entrar no nosso lar, não é no Ministério da Música, não é em outros, né? Nós vamos entrar nos hospitais. Nós vamos lá para sermos tratados, para buscar a nossa recuperação, para buscar a nossa estabilidade e aí começar a preparar a nossa reencarnação. Logicamente, então agora nós temos isso, alguns espíritos, já alguns espíritos, então quando a gente estuda a reencarnação, tem espírito que não tem condições. Ele terá, é como hoje, quando a gente vê aqui na justiça brasileira, é quando você chega e fala assim, não, é a internação compulsória, né? Ou seja, daquele que é viciado, que não consegue se libertar, a gente interna ele compulsório, ele não tem vontade. Então, muitos espíritos que se encontram nesta condição no mundo espiritual, pela sua condição de inferioridade, por tudo que carregam, eles não, por serem suicidas, por uma série de circunstâncias. Eles não têm condições de estabelecer essa escolha de prova. Eles vão ter reencarnações compulsórias. Ou seja, vão ser imantados nos úteros, certo, de uma forma ovoide, certo, já pegando o que... Para quê? Para que eles possam voltar ao mundo material. Vão então, né? Ou seja, esse processo de arrependimento, de remorso, ele traz para o perispírito todas essas, ele plasma no perispírito. Pelo arrependimento, ele começa, então, ele plasma. Mas aí, esses casos específicos, eles vão vir o quê? Muitas vezes mutilados com todas as circunstâncias, para que eles possam fazer uma etapa, numa etapa posterior, voltar e prosseguir. Vamos ter outros, assim, são as mais diversas circunstâncias desse processo reencarnatório. Raros são aqueles que estão numa condição de poder, inclusive, influenciar na própria formação dos seus corpos, certo? Eles quase não sofrendo nem o processo da hereditariedade, certo, do corpo que vai ocupar. Mas isso é raro dentro do mundo espiritual. A maior parte de nós, depois que passamos por esse processo, passamos pela nossa recuperação, o que acontece quando a gente chega num ponto de consciência de erro? Isso acontece aqui na Terra, quando nós conseguimos... Aqui na Terra, falar, olha, eu me arrependi, senti remorso. Depois do remorso, o que é que vem? Desejo de reparação. Porque somente após a reparação é que nós nos sentimos em condição de harmonia. Senão nós vamos ficar sempre remoendo, certo? Eu preciso reparar, eu preciso pagar aquilo. E se a gente desencarna sem essa condição, a gente vai acontecer isso tudo no mundo espiritual, a gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar nos grupos familiares, nos lugares que a gente possa fazer essa reconstrução, essa reconstituição, sobre as mais diversas circunstâncias. Isso a gente hoje, né, principalmente nos estudiosos da regressão das vidas passadas, vale a pena, quem ainda não viu, quando você pega um Brian Weiss, né, certo? Quando ele começa lá,
no seu processo, muitas vidas, muitos mestres, mas aí você começa a ver, então, que nós trazemos, certo? Traumas, mas nós trazemos compromissos que a gente precisa. E nesse momento que eu faço essa escolha. A escolha é para a minha condição de equilíbrio. Eu assim quero, eu preciso estar. E aí nós vamos voltar. Só que quando a gente volta para a Terra, a gente volta a sofrer todo o processo em que quando a gente... Porque nós passamos por um processo de reconstrução, de reequilíbrio, mas nós não evoluímos moralmente para dizer que ao voltar agora eu estou zerado. A gente volta, a gente tem que reconstruir, a gente tem que fazer outras coisas, a gente sofre todas porque a Terra continua sendo uma escola que proporciona uma evolução mais rápida do que no mundo espiritual. Aqui a gente se evolui mais rápido do que evolui no mundo espiritual. No mundo espiritual a gente estuda, no mundo espiritual, mas tudo dentro do que? Das circunstâncias do nosso plano vibracional. Quando a gente vem para a Terra, a gente permeia tudo isso, certo? Participa de diversas experiências e nessas experiências que a gente vai forjando certo ser que a gente tem. Então, a gente começa a compreender de que a gente tem que ter muita responsabilidade na escolha das nossas provas. Muita responsabilidade, porque a gente, certo, no momento que a gente faz essa escolha, a gente vai receber os recursos, vai ter isso, mas, certo, podemos falhar nisso daí. Então, eu quero assim, né, não vai ficar muito longo, mas eu vou tentar traduzir um processo que vai misturar dois conceitos, mas que eu acho bastante interessante, contando uma história para nós. A história de uma enfermeira americana, tinha 2 filhos, e enfermeira, não sei se aqui tem alguém da área médica, né? Tem seus plantões, certo? Muitas vezes como agora a gente viu, né? Tem que deixar os filhos em casa, o marido fica em casa, e ela tinha lá os seus plantões. Só que o marido era extremamente, tinha uma imperfeição muito delicada. Ele era extremamente ciumento. Um ciumento possessivo. Então, imagina, nós estamos aqui configurando a característica desse personagem. E quando a gente tem ciúmes, e o grande problema dos ciúmes é quando a gente começa a construir dentro de nós fantasmas, cenas. A gente vê a esposa traindo, a gente vê, certo, que ela está isso, a gente projeta tudo isso, isso vai formando dentro da gente. E ele assim fazia. E ela procurava ser super cuidadosa em não se atrasar, né? Não dar nenhum direito para que ele pudesse reclamar dentro daquilo que já era possível. Mas enfermagem, ou seja, quando chega uma pandemia dessa, quando chega uma emergência, você às vezes tem que ultrapassar pelo seu dever de ofício. E ele então começou, aliava esse ciúme com o desequilíbrio do álcool, certo? E ele começou a projetar que ela estava traindo ele, e aí você faz até o personagem, você faz tudo isso e ele chegou a pensar em destruir toda a sua vida. E um dia, então, diante de um fato, né, ela chegou muito tarde, ele já estava desequilibrado e desequilibrado com os ciúmes, ele então, certo, começou a agredi-lo. Ele já tinha planejado até como ia fazer, porque o ciúme, muitas vezes, quando você chega nesse ponto, ele leva até você, como nós vemos isso aqui, a gente pode, né, ver muitos casos aqui nos jornais, você mata a esposa e mata os filhos, porque você começa a ter dúvida até se os filhos são seus. É uma loucura tudo isso, né? E aí aconteceu, ela chegou, ele briga, bate e tal, e ele perdeu tudo que tinha como razão. Ele já tinha preparado galões de combustível, certo? Joga ela dentro do quarto, joga os filhos dentro do quarto, ele taca fogo em tudo, certo? Só que ele não se mata. Ele tinha, o seu limite era em querer destruir, certo, a sua família. Ele coloca fogo e se evade. Mas, por sorte, certo? Os vizinhos conseguiram chamar, enfim, socorreram, tiveram algumas pequenas lesões, certo? Mas não sérias. Mas imagina o trauma que essa enfermeira passou a ter, certo? Dentro da legislação americana, eles não conseguiram localizar esse rapaz, então ela recebeu
um tratamento, né, o doutor Aldamina pode explicar isso melhor, de mudança de identidade, certo? De mudança de endereço, de tudo, para que ela não pudesse mais ser localizada e pudesse viver a sua vida, relocá-la em outra instituição hospitalar, tudo isso, e ela foi viver a vida dela. Só que é o seguinte, era ela com os 2 filhos. Para ela tinha nem pensava em chegar perto de qualquer outro homem, porque tudo ela tinha esse receio. Bom, vou encerrar mais rápido um pouquinho. Passou um certo tempo, ela estava trabalhando, ela trabalhava numa área de recuperação, na área de fisioterapia, de necessidades muito sérias, e adentrou dentro do setor dela um paciente, vamos dizer assim, que estava lá. Esse paciente, ele tinha todo o seu corpo coberto de queimaduras, ele estava desfigurado completamente. Certo? Ele já tinha recebido diversas plásticas, ela já estava ali agora na situação de fisioterapia, de começar a recuperar seus movimentos, tal. E ele tinha, além disso, certo? Ele tinha sofrido completa perda da memória. Ele não lembrava de nada, certo? Que fosse antes do acidente, porque ele nem se lembrava do acidente. Certo? Mas diziam que ele foi vitimado por um acidente de carro, e nesse acidente de carro pegou fogo o carro, certo? Ele não morreu de sorte, mas completamente destruído, era irreconhecível. E ela, então, começa, né, como ela era muito dedicada, ela começa a cuidar com todo o carinho desse paciente, que demandava muito cuidado, movimentação, tal, mas só que ele, certo, começava só a ter noção daqui para frente. E ele, então, só podia, certo, cada vez mais ele foi se apegando àquela pessoa pelo cuidado que ela tinha com tudo, e ela começou a sentir que algo já estava mexendo com ela, certo? Um sentimento que vinha nela que ela não tinha, mas ela se escondia. Mas ela falava, não, é uma situação que eu não tenho risco, não tenho nada, porque está aqui. Mas o que aconteceu? Esse paciente começou a perceber certos lampejos da sua memória, certo? Que começou a voltar o seu passado, em certos looks, enfim, e ele chegou ao ponto dele ver o acidente, tudo isso, e foi. E aí, cada vez mais, passando o tempo, ela cuidando com carinho, aí ele já estava caminhando, ele já estava fazendo diversos movimentos, já começaram a ter uma plena sinergia, afinidade, ela ficou apaixonada por ele. Mas não se abria nessa sua paixão, mas estava apaixonada. E ele por ela, porque ele não tinha mais ninguém, não tinha nada. E aí vamos chegar no fim da história, quando então ele começa a retornar à sua memória, quando lá então chega na cena em que ele está a espancar a sua esposa, a ex-esposa, em botar fogo na casa. Então era ele que tinha retornado, ele que tinha sido, certo, o protagonista de tudo aquilo que aquela senhora tinha sofrido, que ele nem sabia. E quando ele então tem essa consciência e vê que ela é a mesma personagem daquilo que ele passou, que ele provocou, como é que ele entrou num drama, imagina? Só que ele já agora a amava. E ela o amava também. Mas como é que ele ia contar isso? Mas ele não teve, certo, como não chegar e se abrir com ela. E o que ocorreu de que ela já tinha tanto amor por ele, que houve então que ela abraçou, o perdoou. Assim é o processo, muitas vezes, das reencarnações. Assim é o processo das reconquistas, das reharmonias que ocorrem. Então, muitas vezes, nós vamos receber ao nosso lado as necessidades que nós temos, ou aqueles que vêm justamente para poder estar conosco, para reharmonizar, certo? Nas vidas passadas, nos momentos passados, nós pedimos essas provas. Então, esse caso, ele quer, muitas vezes, fazer um exemplo daquela pessoa que ele pediu vir queimado, ele pediu passar por isso, né? Porque essa era a forma para que ele... Então, ele já se sentiu kits, ele sofreu, ele passou e ele recebeu do outro lado, certo? Aquilo que é a grande, né? O maior de todas as... Ou seja, a concentração de todas as virtudes, que é o amor. Então, para que nós possamos construir o mundo, seja na Terra, seja no plano espiritual, certo? Nós temos que nos adornar de amor.
de amor. Amor que nós tanto conhecemos, o amor que Jesus nos trouxe, o amor que Jesus, então, inaugurou a nova era, o amor que nós não temos que ter medo de amar, mas assim, de amar, de deixar com que o nosso coração seja, né, se exponha no sentido amar os nossos que estão do nosso lado, amar o filho difícil, amar o marido difícil, amar as pessoas todas, porque só assim, porque se Jesus, olha, é amar até os inimigos. Até os inimigos. Jesus, mas tem que amar os inimigos? Tem. Certo? Só desse jeito nós vamos, então, poder voltar para o mundo espiritual. Certo? E aí encontrar tantos amigos. Reencontrar com todos aqueles, né? Como é bom. Né? Uma professora, doutora Aldenina, acabando já, uma professora que entra no seu mundo espiritual, né? E ela, então, é recebida por uma criança. Isso, acho que, salvo engano, está um dos livros de André Luiz. Ela é recebida por uma criança linda, né? Porque as crianças do mundo espiritual ficam crianças. A linda, e ela, quando, então, recebe, a professora fala, professora, queremos apresentar agora a sua nova escola. Uma escola animada de luz, né? De crianças maravilhosas. Por quê? Ela estava continuando todo o processo de amor que ela dedicou às crianças aqui no plano da Terra. Então, tal qual na Terra, tal qual no mundo espiritual. E é isso que nós precisamos fazer. Então, conhecer a doutrina espírita é abrir essa janela, né? Ou seja, nós não moramos no cisco da Terra, nós moramos no mundo de milhões e bilhões de moradas que Deus prepara para todos nós, e vai ser bom demais. Nós vamos ter muitos lugares para a gente poder passear, certo? E vislumbrar a beleza que o mundo nos oferece. E está representada muitas vezes, aqui a gente que mora aqui no aldeia, né? Em todas essas floradas das árvores, né? que nós tivemos a oportunidade de ver. Então, Deus é isso. Deus é o IP na secura das almas. Um grande abraço para todos vocês. Foi, assim, uma oportunidade. Obrigado, Aldelina, por me voltar a estudar um pouquinho esse assunto. Eu fico muito mais restrito aos assuntos evangélicos e tudo, né? Mas foi muito bom. Gostei bastante, aprendi muito. Nós é que sempre aprendemos com você, né? Não é mesmo, Marilda? Nós aprendemos sempre. Eu lamento hoje não estar com a internet aqui em casa, a Ultra me deixou na mão hoje, mas eu consegui acessar no finalzinho já, mas, assim, aprendi o pouco que eu ouvi, aprendi muito. Principalmente os 2 casos aí últimos, né? É de uma riqueza imensurável. Fica aqui a nossa gratidão do Grupo de Assistência Fraterna. Marilda, é com você. Sim, eu queria agradecer muitíssimo, né, Fernando, pelas suas palavras, nos colocando aí a importância por entendermos dessa doutrina, a responsabilidade que a gente tem de construir hoje a nossa morada futura. Então, quem não sabe da doutrina, não teve essa oportunidade de estudar, vivenciar, aí será menos cobrado, né? Mas a gente que está estudando, a gente tem que ter cuidado. E agradecer também os seus relatos, que são relatos reais, que vão exemplificar para a gente essa questão da oportunidade, das nossas reencarnações, essas escolhas das nossas provas. Isso a gente, quando for, cada uma de nós, né, a seu tempo, imaginar o porquê de certas circunstâncias, que as vicissitudes das nossas vidas, de repente, passa não agradável em determinado momento, vamos respirar e prestar atenção, vamos cumprir da melhor forma aquilo que está sendo uma prova para a gente, visando sempre a nossa morada futura, que é a nossa casa de origem, né? Hoje a gente só está com essa vestimenta da carne e a gente tem essa atenção. E, por fim, você falar tão lindamente sobre o amor, sobre o IP, eu fiquei imaginando aquele cenário lindo e o coração da gente fica transbordando mesmo de amor, que todas nós
possamos, então, vivenciar esse IP na nossa vida. Muito obrigada, viu, Fernando? Eu que agradeço, viu, gente? Agradeço sempre a oportunidade de estar junto de vocês, viu? Muito obrigado. Obrigada, nós que agradecemos. Cacau, agora com você, querida, fazer a meditação para nós. Boa noite. Vamos agora, depois dessa palestra, né, maravilhosa, obrigada, Fernando. Vamos nos colocar agora de forma disponível, né, para a gente entrar em comunhão, em vibração, uma frequência mais tranquila, de harmonia, sentando da forma mais confortável que for possível no local em que você se encontra, relaxando seus pés, seu quadril, sua coluna e seus ombros, tirando tudo que estiver te incomodando, te apertando, que a gente possa se colocar numa postura de relaxamento. Vamos fechar os nossos olhos e inspirar o ar de forma lenta e amorosa, soltando o ar bem devagar. Vamos deixar agora todas aquelas ocupações e preocupações que tomaram os nossos pensamentos no dia de hoje ir embora como se fossem nuvens no céu. E eu volto a minha atenção e a minha percepção para o meu corpo, para a minha respiração, tentando sentir as batidas do coração. Vou aquietando, relaxando, inspirando de forma lenta e amorosa. Inspiro, expiro. E sinto agora, no centro do meu coração, brotar um ponto de luz. Esse ponto de luz vibra e cresce. Eu inspiro e expiro, e esse ponto de luz vai crescendo e se torna um círculo que toma conta do meu corpo. Envolve o meu corpo físico, também me iluminando e me vibrando. Agora, esse círculo me deixa mais leve, deixando o meu corpo suave de tal forma que eu possa flutuar. Eu respiro lenta e amorosamente e subo com o meu círculo. Vou subindo e vou conseguindo vislumbrar a minha casa, o local onde eu moro. Do alto eu vislumbro a nossa cidade. Vou relaxando e ficando mais leve e sou conduzido para o alto, alcançando o céu. E nessa noite consigo agora vislumbrar o céu estrelado, a casa de Deus Pai, nosso Criador. Nesse lugar que agora estamos, podemos contemplar. Eu contemplo a casa de Deus, que é a nossa casa. Eu vejo quão grande é esse universo. Cada ponto de luz brilhante. E sinto a grandiosidade de fazer parte desse todo. E não mais agora tentando pensar ou compreender.
eu elevo a minha vibração emocional e sinto, eu vibro em frequência, porque eu pertenço a essa casa. E agora eu acesso a minha essência. Aqui está a minha centelha. Não mais necessário a persona que carrego. Estou com a minha alma em plenitude com a casa de Deus. Porque assim nós somos, assim eu sou. E vibro em mim a sensação de pertencimento. Na minha alma, a energia de pertencimento cresce. E eu faço parte desse todo, porque eu sou assim. Eu sou essência, eu sou alma, eu sou filha de Deus. Eu sou filha do Pai Criador. Eu sou a criatura. Eu sou. Com essa sensação de leveza e pertencimento, acesso dentro da minha alma a vibração de amor. E ela pulsa no meu peito, porque eu sou o amor. Eu possuo em mim a essência da semente que Deus me deu. E Ele também é amor. Esse ponto de luz que brotou no meu coração irradia agora a amorosidade. E consigo agora vibrar a condição de irmandade. Eu sou irmão de todos os seres do universo. Fomos criados pelo mesmo Pai. Trago em mim a sensação de fraternidade. Somos todos um. Somos todos irmãos. Essa sensação de plenitude, de amorosidade, de pertencimento, me traz a sensação de completude. Aqui eu sou inteiro. Aqui eu sou luz. Aqui eu vibro junto com o universo. E não mais pensando, mas vibrando e sentindo, eu aceito a situação de ser um espírito em evolução. Eu aceito a minha essência. Eu aceito a minha centelha. Eu reconheço. A minha essência. Entrego e confio. Respiro lenta, profunda e amorosamente e vibrando neste lugar, sentindo essa essência de fazer parte do todo. Eu agradeço, reverencio e recebo nesse momento uma mensagem dos nossos amigos espirituais. Cada um de nós vai receber na sua essência uma mensagem.
intuição. Respiro lenta e amorosamente e sou abraçado, acalentado pela essa irmandade do universo. Agora, com a mensagem recebida, com a sensação de plenitude, eu guardo no meu ser essa memória vibracional de pertencimento e completude, porque assim eu sou. No meu círculo de luz, vou retornando, descendo, acoplando novamente. No ambiente em que se encontra, respiro lenta e amorosamente. Devagar, mexo os dedos das mãos, os dedos dos pés. Respiro profundo e lentamente. Abro os olhos. E tomo em mim essa energia, essa frequência de pertencimento, de alegria, reconhecendo em nós agora toda essa força, toda essa essência. Estão todos bem? Gratidão. Estamos todos bem. Gratidão. Gratidão, gratidão por você existir, Cacau. Gratidão, gratidão. Deus te abençoe. Depois desse momento ímpar de plenitude, de constatação, perceber que que temos em nós a centelha divina, que somos pequenos deuses. Agradecemos aí essas palavras, esse relaxamento gostoso que a Cacau nos proporcionou nessa noite. E eu quero pedir a todos, quem não tiver do lado aí, com um copo com água ou uma jarra, que dá um tempinho para buscar essa água para ser fluidificada. E eu convido a nossa querida Ana Paula para fazer a nossa oração final e fazer a fluidificação das águas. Boa noite a todos. É com muita amorosidade que eu retorno para essa reunião pública e eu estou aguardando quem ainda não está com a água, mas que a gente já possa ir nos conectando com o nosso Criador. Agradecemos a palestra brilhante, essa meditação que nos limpa, reenergiza e que nos centra, que faz com que nós possamos encontrar com a nossa essência e nos dá força para continuarmos a nossa caminhada. Com os nossos olhos fechados, vamos clamar ao Mestre Jesus a oportunidade de acolher todos os nossos amigos, os nossos entes queridos, companheiros que desencarnaram nesta semana que passou, neste dia, que a equipe socorrista do nosso grupo de assistência fraterna e tantas outras possa nesse instante acolher
esses nossos amigos. Pedimos também para todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, que eles possam restabelecer a saúde integral, que eles possam reencontrar a paz, o equilíbrio, e que no coração de cada um possa ter a esperança de continuar a jornada neste planeta Terra ou retornar com muita amorosidade e acolhimento à nossa pátria querida, que é a pátria espiritual. Pedimos também para todos os entes queridos dessas famílias, desses nossos irmãos que fizeram a passagem. Que Nossa Mãe Maria Santíssima e toda a espiritualidade possa acolher, abraçar, aconchegar a cada um, que estão com o coração aflito, tanta inseguranças e incerteza, que possa brotar em cada coração a esperança e a fé, e a certeza que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade do nosso Pai misericordioso. E neste momento de tanto amor, peço para todos nós que estamos aqui, que possamos a cada dia ter a certeza e a esperança e a vontade de sermos pessoas melhores, irmãos melhores, filhos melhores, esposos melhores. Que nós possamos ser professores melhores, já que estamos engatinhando na doutrina espírita. Mestre amado Jesus, somos gratos por tanta amorosidade, por nos proporcionar, compreender tantos enigmas, tantas incertezas e reconhecer que somos gratos por isso. Peço à espiritualidade amiga nesse instante que possa fluidificar todas essas águas que estão postas nesse momento. Seja neste momento atual ou qualquer outro momento que as pessoas estiverem assistindo essa palestra, essa reunião de hoje. Que os nossos irmãos possam colocar o medicamento necessário para as nossas chagas da nossa alma, para as nossas doenças da nossa mente e para as nossas dores do nosso corpo físico. E que possamos ter a fé e a certeza que ao tomarmos essa água, teremos o alívio de acordo com o nosso merecimento. Obrigada, Mestre Jesus, por todas as bênçãos recebidas na noite de hoje. E fique conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. E com a mão ao coração, peço nesse instante que falaremos em uma só voz. Irmãos de toda a terra, amemos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amemos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amemos uns aos outros. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Muito Que assim, que assim seja. Sim, seja. Maria Cristina, que gracinha! Aí assistindo com a mãozinha no coração. Beijo. Beijo a todos, gente. Fiquem com Deus. beijos a todos, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite para todos. Obrigada. Boa noite, Obrigado a Fernanda. todos.